Atos 11, a partir do verso 19, diz o seguinte: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Pai, que nessa manhã a Tua palavra seja viva no nosso coração e que o Teu Espírito Santo possa revelar aquilo que o Senhor quer entregar aqui hoje para nós. Pai, nós amamos a Tua presença, nós amamos a Tua casa. Senhor, fala conosco nessa manhã, fala com aqueles que nos assistem pela internet. Deus, restaura-nos, que possamos ser, Deus, ativados e possamos ser utilizados nesse tempo para a Tua glória e para o Teu reino. Deus, em nome de Jesus, tira-nos da zona de conforto. Deus, nos liberta das cadeias que nos impedem de crescer e de fluirmos na Tua presença e na Tua vontade. Em nome de Jesus, visita-nos nessa manhã mais uma vez. Rasga o céu sobre nós. Queremos ouvir a Tua voz e ser libertos de toda acomodação, de todo peso, de tudo aquilo de toda distração, de toda a escama dos nossos olhos. Em nome de Jesus. Ativa-nos nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Sente no seu lugar dando graças a Deus. Queridos, eu creio, eu acredito na volta de Jesus. Quem acredita que Jesus vai voltar, digam amém comigo. Você acredita, há uma expectativa em você para a volta de Jesus. Eu creio que Ele vai voltar, há uma promessa de que Ele vai voltar. A Bíblia nos afirma isso. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus, já diz o hino. Se você ler jornal e ler a Bíblia, você vai ver que as coisas estão alinhadas. Você vai ver que está tudo cooperando, tudo sinalizando, tudo caminhando para a volta de Jesus. Agora, Jesus vem buscar uma igreja curada, uma igreja restaurada, uma igreja pura, uma igreja santa, uma igreja que se conservou limpa, mesmo vivendo no meio da sujeira. Esse é o desafio de ser igreja nesses dias, se manter limpo no meio da sujeira. Esse é o desafio que todos nós enfrentamos todos os dias, manter, como eu já disse uma vez, e diz uma canção chamada A Graça da Garça, que é a arte de viver em meio à lama sem sujar as vestes. A garça fica limpinha no meio da lama. Ela pisa na lama, mas não se suja. Você olha para as penas da garça e está sempre branquinha. Esse é o desafio da igreja. Você precisa aprender a andar no meio da lama sem sujar as suas vestes. Porque estamos nos preparando para a vinda do Cordeiro, estamos nos preparando para encontrar com Ele. Queridos, para alguns Jesus volta antes, para mim Jesus pode voltar amanhã, para você Ele pode voltar a qualquer momento, porque Deus pode passar, se eu não for guardado pelo arrebatamento, Deus pode me colher, e eu preciso estar pronto, eu preciso estar com a vida em dia. Sabe? E não é pelo fato de que Ele vai voltar que eu vou usar isso como desculpa para ficar acomodado, que tem gente que porque Jesus vai voltar, ele também só fica conservando a vida dele, e ele não faz nada, ele fica se preservando, esperando a volta de Jesus, mas ele não é útil. E o objetivo de Deus para a tua vida é que você se torne uma pessoa útil, através daquilo que o Evangelho operou em você, através daquilo pelo qual o poder da palavra agiu em você. Se a sua vida não vive os reflexos da palavra de Deus, você precisa rever a sua conversão.
Eu vou repetir isso porque isso é forte. Se a sua vida não dá reflexos de mudanças em você, você precisa rever a sua conversão. Se você diz que se converteu e não há diferença nenhuma para o não crente, então você pode apenas estar convencido, mas não convertido. Não basta ter um discurso de salvo, eu preciso agir como salvo. E eu creio que Deus está restaurando o tempo da igreja. Eu creio que Deus está restaurando o chamado da igreja. Eu creio que Deus quer livrar a igreja de uma tragédia iminente. Porque a gente vive à beira de uma tragédia, mesmo em meio a um crescimento exponencial de crente. E quero que você entenda uma coisa, Deus não se impressiona com números. Deus não se impressiona se a igreja tem 10 mil, ou 500 pessoas, ou 20 mil. A questão é qual é a qualidade desses crentes. Jesus, quando subiu, deixou uma igreja de 120 membros. Só que eles incendiaram tudo. O que importa não é o tamanho de uma igreja, é o quanto ela é relevante. Eu posso ouvir um amém aqui? Não é o tamanho que conta para Deus, é o quanto ela é relevante. Eu creio que Deus quer livrar a igreja dessa tragédia. Que tragédia é essa, pastor? Sabe qual é a tragédia? Qual é uma das tragédias que a igreja pode viver? A tragédia de ser uma igreja escassa de poder. A escassez de poder é uma tragédia para a igreja. A escassez de perdão uns para com os outros é tragédia para a igreja. A escassez de amor é tragédia para a igreja. A escassez de dons do Espírito é tragédia para a igreja. A W. Tozer escreveu um livro uma vez chamado isso, Tragédia na Igreja, a escassez dos dons. Falamos muito do Espírito Santo, mas onde estão os jovens tendo visão? Onde estão as profecias? Onde está a manifestação do agir e do poder de Deus? Nós não podemos aceitar essa tragédia, a gente precisa reagir a isso. E por isso que eu creio que Deus está trazendo um tempo de restauração para a igreja. Deus quer restaurar os dons da igreja. Posso ouvir um amém aqui? Deus quer restaurar a fé da igreja. Queridos, não se espante, tem muito crente que não crê. Tem muito crente que é incrédulo. Ele tem o título de crente, mas ele não tem fé de que Deus age, de que Deus cura, de que Deus liberta, de que Deus batiza com o Espírito Santo. Ele virou um crente racional, dominado pela lógica, e não dominado pela fé, e não dominado pelo Espírito. Se você se diz que é crente, e a tua carne que controla você, você não é crente coisa nenhuma. Você está iludido. Quem é nascido do Espírito dá frutos do Espírito. Quem é nascido da carne vai dar frutos da carne, mas quem é nascido do Espírito vai dar frutos do Espírito. Deus deseja restaurar a igreja. Deus usou vários homens na história da igreja, na história no começo da igreja, e aqui em Atos 11 não é diferente. Você não precisa esperar um pregador famoso vir, uma cruzada internacional ou famosa para vir e fazer alguma coisa. Você precisa ir. Eu quero falar, o título da mensagem essa manhã é Seja o Avivamento. Diga para a pessoa do seu lado, seja o avivamento. Seja o avivamento. Não peça para Deus algo que você não está disposto a ser. Não peça para Deus algo que você não está disposto a fazer. É muito fácil você orar quando é para os outros. Quero ver você orar para você fazer alguma coisa. Orar para Deus te ativar. Orar para Deus te libertar. Orar para Deus usar você.
Meu Deus do céu, Deus usou várias pessoas. Queridos, hoje não é a época de Moisés, de Josué, de Elias, de Eliseu. Hoje é a sua época, hoje é a sua hora. Essa é a sua geração. Esse é o lugar onde Deus te colocou. E eu quero te perguntar, você vai ficar deixado do jeito que está? Ou você vai fazer alguma coisa para mudar? Deus está despertando você. Não coloque a sua expectativa, vou esperar o pastor fulano de tal botar a mão na minha cabeça, vou esperar ir numa cruzada tal para algo acontecer. Você não precisa disso, porque o Espírito Santo ele está aqui. Se você abrir o teu coração, aonde você estiver, o Espírito Santo pode te tocar. Você que nos assiste em casa, aonde você quiser. Agora, se você não quer, não adianta, mas se você quer, ele vem até você, ele toca na tua vida, ele ativa você. Meu Deus do céu, a gente espera a volta de Jesus, só que em Atos, no capítulo 3, tem algo interessante. Eu vou ler para você, não precisa abrir, só apenas 3, do 21 ao 26, ele vai dizer o seguinte: é necessário que ele permaneça no céu. Quem? Jesus, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito por meio dos seus santos profetas. Cristo está no céu e ele vai permanecer até que a gente faça alguma coisa, até que Deus restaure. E Deus vai começar a restauração através de quem? Por meio de quem? Por meio da igreja. Por meio da igreja. Então você está esperando Jesus voltar, está esperando Jesus, a trombeta tocar, e Deus está falando: meu filho, é hora de você se mexer, é hora, porque ele vai ficar no céu até que você faça alguma coisa, até que você levante dessa cadeira para ser útil para o reino. Meu Deus, para de esperar por alguém, porque você pode ser a resposta para alguém. Essa igreja podia ir mais aos hospitais. Vai você ao hospital. Essa igreja podia ir mais aos presídios. Vai você ao presídio. Levante o traseiro da cadeira e vai fazer alguma coisa. Se move. Se está te incomodando alguma coisa, seja útil para mudar isso. Vai você ao presídio. Vai você ao hospital. Vai você às escolas. Porque você é a igreja. Não reclame daquilo que você é. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Eu quero ver a igreja ir a presídio. Eu quero ver você ir. Eu quero ver a igreja ir no hospital. Eu quero ver você ir. Eu quero ver a igreja fazer uma obra de não sei o que. Eu quero ver você ir. Porque se você fala mal da igreja, você fala mal de você mesmo. Não espere tudo do pastor. Pastor tem família, pastor tem saúde, pastor morre. Mas a igreja continua. Se eu morrer, amanhã tem outro pastor aqui, você vai continuar. Se Deus me soprar para algum lugar, amanhã tem outro pastor aqui, e a obra vai continuar, porque a obra não é minha, a obra é dele. Deus usa a gente onde ele quer. Então não espere que o pastor resolva tudo. Não espere que a liderança faça tudo. Não espere, começa. Se o defeito é na igreja, o defeito é seu. Porque nós somos a igreja. A igreja não é um prédio, a igreja é feita de pessoas. A Bíblia fala isso, nós somos a igreja de Cristo hoje. Sabe, não se acomode, comece a fazer o que Deus te chamou para você. Deus te gerou para esse tempo e Ele confiou algo a você para que você possa liberar sobre essa geração. Você crê que tem algo em você? Você crê que tem algo de útil em você, que você pode abençoar a vida de alguém? Quantos creem nisso aqui? Você crê que tem algo que Deus derramou sobre tu? Tem talentos em você, tem habilidade, tem potencial, tem experiências, tem histórias boas e ruins, tem acertos e erros. Tudo isso você pode usar a favor do reino, como aconselhamento, como referência para alguém do que ser e do que não ser. Sabe por quê? Porque você já quebrou a cara algumas vezes, assim como você acertou algumas vezes. Então você pode muito bem ser útil na vida de alguém.
No capítulo 6, você vê que o evangelho está crescendo tanto, no capítulo 6 de Atos. O evangelho está crescendo tanto, que eles começam a ter um problema. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento, por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, passaremos a eles essa tarefa, e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. O que acontece? Havia uma demanda muito grande. O povo começa a exigir que os discípulos, que os 12 dessem conta deles. As viúvas reclamavam, um monte de gente reclamando, o tempo todo reclamando, de maneira que eles não estavam mais orando, buscando a Deus, tendo revelação da palavra, porque a demanda exigia muito. Então eles separaram, vamos fazer o seguinte: separa 7 caras bons aí, que sejam crentes de verdade, para que eles possam cuidar dessa tarefa, enquanto nós vamos buscar a Deus, vamos nos dedicar à oração e à palavra. E aí surgiram os diáconos. Eu quero que você entenda o seguinte: todo crente é chamado para servir, não apenas os líderes. Eu vou repetir: todos os cristãos são chamados a servir, e não apenas os líderes. Quem concorda, diga amém. O interessante é que esses 7 homens que eles escolheram eram homens comuns. Não tinham títulos de pastores, de ministros, de missionários, de evangelista, de ministro de louvor, de ministro de adoração, de líder disso ou líder daquilo. Eram homens comuns. Eles tinham uma características: cheios do Espírito Santo, porque um crente só pode ser útil se ele for cheio do Espírito Santo. O que nos torna úteis para Deus é uma vida cheia do Espírito Santo. Não é uma vida cheia de talento, não é uma vida cheia de diploma, não é uma vida cheia de grana. O que nos torna úteis para Deus é uma vida cheia do Espírito Santo. Separa 7 caras aí cheios do Espírito Santo, pessoas comuns, mas eles amavam a Deus e estavam disponíveis. Deixa eu te falar uma coisa: Deus precisa de gente cheia do Espírito Santo, que ama a Deus e que esteja disponível. Será que pode ele encontrar aqui nessa manhã alguém assim? Será que nós temos aqui nessa manhã crentes cheios do Espírito Santo? Meia dúzia. Será que nós temos aqui nessa manhã pessoas que amam a Deus? E será que a gente tem aqui nessa manhã pessoas disponíveis a servir? É o que ele precisa. É o que ele precisa. E aí, no capítulo 8, começa uma perseguição. Antes, logo após eles terem separado esses 7, um desses 7 era Estevão. Ele foi apedrejado por conta da sua fé. E ele começa a dar testemunho do que Deus havia feito na vida dele, começa a falar a respeito de Jesus. Então ele é apedrejado. É a subtração que virou multiplicação. Você não entendeu? Porque através da morte de Estevão, meu irmão, aí que o negócio explodiu mais ainda. Aí que o evangelho cresceu mais ainda. Só que depois disso tudo, o povo ficou meio parado, estagnado, porque ainda estavam vivendo sobre o reflexo de Pentecostes. E eu quero que você entenda que o mover, ele é maravilhoso. Existem coisas sobrenaturais que acontecem quando a congregação está reunida, mas a gente tem a tendência de criar monumentos em volta de onde Deus agiu. E aí a gente entra na zona de conforto. A nuvem está ali, então não vamos sair dali. Então vamos ficar quietinho aqui, aleluia, xaranabaias, mistério, glória a Deus, glória a Deus. Mas você esquece agora que o Espírito Santo está em você, então a nuvem vai como, oh meu Deus do céu.
Mas a gente quer ficar juntinho, e aí a gente quer ficar juntinho, e a gente quer ficar juntinho, e aí a gente vira um bando de sal juntinho, e sal que não é usado vira pedra. Ele petrifica, se você deixar o sal. Quem já passou pela experiência de esquecer um saleiro por muitos dias, e quando foi usar, sacudiu e está tudo, virou pedra, não sai mais nada. É assim que acontece quando o crente fica ocioso. Muito crente junto ocioso cria isso, pedra. Aí pedra machuca. Pior coisa que tem para alguém é não ter o que fazer na vida. Quando ela não tem o que fazer na vida, vira pedra. O tempo ocioso é terrível. A Bíblia tem um ditado que diz, não a Bíblia, não tem um ditado por aí que diz que mente vazia é oficina do diabo. O pastor Joaquim Cantagalli diz que mente vazia é a indústria de Satanás. Você precisa ocupar o seu tempo para deixar de ser pedra e começar a ser tempero. Sal conserva, sal cura, sal trata. Você vê que a Bíblia nos chama de sal e não de açúcar, porque para açúcar existe substituto, adoçante, rapadura, cana de açúcar, tudinho, mas para sal não tem substituto, não há substituto para sal, é sal, pode ter sal marinho, sal disso, sal, mas é sal. E aí, depois da perseguição, esses homens, a gente chega no capítulo 11, no verso 19, os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada, olha só, há um propósito na perseguição. Há um propósito na tua luta, porque ela mexe com a tua zona de conforto. A perseguição começou. E diz que todos, 8 de 1 a 3, deixa eu ver aqui só um texto que eu preciso. Naquela ocasião desencadeou uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, presta atenção nisso, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria. E aqui no verso 11, 19 diz sobre os que tinham sido dispersos por causa da perseguição. Aqueles, todos foram dispersos, exceto os apóstolos. Os apóstolos permaneceram, mas aqueles, todos os outros crentes comuns, pessoas comuns, eles foram dispersos, eles se dispersaram e começaram a pregar a palavra. Diz aqui que os santos foram dispersos. Santo aqui se refere a crente, santo aqui se refere a nascido de novo, santo aqui se refere àquele que entregou a sua vida a Jesus. Eles foram então salpicados pelo mundo e começaram a pregar a palavra de Deus. Eu quero te dar 3 chaves para você ser o avivamento. 3 chaves e a gente vai orar. 3 chaves, a primeira dela é: vá. Dá um sacode no teu irmão e fala assim: vai. Sacode outro agora. Espera aí, vocês estão muito devagar. Vai. Se você quer ser o condutor desse avivamento, se você quer ser o próprio avivamento, você precisa ir às pessoas.
Em vez de ficar pedindo a Deus o avivamento, você precisa ser o avivamento. Só orar não vai adiantar nada. Só jejuar não vai adiantar nada. Só ficar gritando, clamando, não vai adiantar nada. Você precisa ir. A palavra disse, Jesus disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Então você precisa ir, aproveite as oportunidades que Deus te dá no seu dia a dia. Então, para de ficar orando por avivamento e comece a ser o avivamento. Deus te dá a oportunidade. Querido, avivamento não pode ser confundido com animamento. Eu lembro que na minha época, se resumia uma igreja avivada se ela batia palma ou não. Lembra disso? Quando a igreja batia palma, falava que a igreja era avivada. Quando tinha bateria, então, era pentecostal. Só porque algumas igrejas não podiam ter bateria, nem bater palma, né? Você era quase excluído se batesse palma. Se desse um glória a Deus, então, vinha 2 diáconos, carregava assim, para fora assim. Aqui não pode isso não. Mas o avivamento é mais do que um arrepio. O avivamento não se resume ou não pode ser reduzido ao falar em línguas. Isso faz parte. O maior avivamento que pode vir sobre uma nação é a conversão de almas. É a conversão. É mudança de vida, é você ir e pregar, é você ir e pregar, é a tua vida frutificar, sabe, é você gerar frutos para a honra e glória de Deus, e que esse fruto permaneça. É um fruto que nasce de você, que nasce outro fruto, e desse outro fruto, e assim vai, até você ter uma floresta que começou com um fruto. Isso é avivamento. Avivamento que não gera almas, avivamento que não ganha almas, não é avivamento, ele é movimento. Lógico que você precisa ir acompanhado, e eu vou chegar lá já já. Eu quero que você entenda que você às vezes fica esperando um movimento de Deus, e tudo que Deus está esperando para derramar mais dele é um movimento seu. Não espere por mais de Deus se você não está disposto a abrir a sua vida para receber o que Ele tem para dar. Sabe, é uma ação mútua. Você está pedindo para Deus fazer, mas Deus está fazendo, eu quero, mas você não abriu a sua vida ainda, você não se preparou para receber o que eu tenho para te dar. Prepare a tua vida, baixa as tuas armas, se renda de uma vez por todas. Ninguém vence Deus, ninguém consegue lutar com Deus e prevalecer. Jacó lutou a noite toda, mas no final de tudo, ele prevaleceu, mas ele teve a sua coxa ferida e o seu nome mudado. Deus quer marcar a tua vida. Deus quer usar você nesse tempo. Então, a primeira coisa, para eu ser um avivamento, eu preciso ir. Segunda coisa, pregue. Eles foram e começaram a pregar o quê? Sobre Jesus. Não 7 passos para vencer na vida, não 7 passos para a prosperidade, não 7 passos para a cura que vem do não sei de onde. Amém? Queridos, ok, eu estou falando que isso tudo é válido, mas se Jesus deixar de ser o centro, a nossa palavra se torna vã. Você não está entendendo? Se o foco da mensagem deixar de ser Jesus, o problema é que tem muita gente substituindo o evangelho por mensagens de autoajuda. Tem muita gente substituindo o púlpito e botando coaches para pregar para a igreja. Púlpito não é lugar para coaching. Me desculpa os coaches.
Coach é para treinamento de equipe, é legal, é válido, para um outro sentido, mas aqui no púlpito a gente prega a palavra: arrependei-vos, abandone o pecado, muda a sua vida. A gente pode ter reunião de coaching, claro, a gente marca um dia, um treinamento para liderança, técnicas de desenvolvimento, como falar em público, pode fazer um monte de coisa, legal, a gente tem sala para isso, mas no dia de culto a gente cultua a Deus, e o nome que é entronizado é o nome de Jesus. Eles foram e pregaram Jesus. Eles não pregaram Moisés, eles pregaram Jesus. Sabe por quê? Jesus é o centro de tudo, é o nome dele que liberta, é o nome dele que cura, e ele precisa ser entronizado novamente nos nossos cultos, na nossa vida. Pregue com a sua vida, pregue com o seu testemunho. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Sabe, o testemunho de Jesus, diz a palavra, é o espírito da profecia. Inclua Jesus nos seus assuntos. Tem pessoas aqui que são extremamente influentes. Você junta gente que eu não junto. Você consegue juntar uns amigos que se eu chegar lá, eles não vão dar ideia nenhuma, mas eles vão ouvir. Inclua Jesus nos seus assuntos de negócios. A oportunidade está aí. Tem sempre uma hora do café, tem sempre a pausa para o café. No salão de beleza, você tem sempre a oportunidade de pregar com a sua vida, na hora que você está fazendo sua unha, botando seu botox, seja lá o que for, conversando com alguém, você reúne pessoas que eu jamais talvez reuniria. Então, como eu sempre digo, não peça para Jesus um púlpito quando Ele já te deu um mundo. Deus já te deu uma congregação. Deus já te deu uma igreja. Deus já te deu pessoas. Deus já confiou para você. Então inclua Jesus nos seus assuntos. Você não precisa de um título, você não precisa de um seminário, eu não estou dizendo que você não tem. Estudar é bom, estuda, corra atrás, compre livros, leia. Aliás, nós precisamos ser uma igreja que leia. O que você lê? Eu tenho uma curiosidade. Eu vou passar um dia, isso na boa, só porque eu quero entender um pouco. Um dia eu fiz isso com a juventude, um questionário que eu quero preparar para a igreja toda sobre Bíblia, perguntas sobre Bíblia. Dá para a gente entender em qual nível que nós estamos. Porque tem crente que não lê Bíblia. Ele lê tudo que não presta no Facebook. Gente, eu estou fora de rede social. Eu posso dizer para vocês que eu estou renascendo. Eu posso abrir o coração para vocês e dizer que eu estou passando por um processo de desintoxicação da minha mente, da minha alma, de rede social. Eu descobri que a gente era muito mais feliz antes disso. A verdade é essa. Estou me desintoxicando de rede social, de WhatsApp, de tudo, sabe? Porque existem coisas que vão nos intoxicando e pesando a nossa alma, e você não precisa disso. Você precisa viver uma vida mais leve. Busque ouvir a Deus, busque abrir os teus ouvidos, se conectar com Ele. E aqui eu vou dar uma sugestão para você. Isso aqui não é aqui ninguém manipula ninguém. É uma sugestão. Faça uma experiência de fazer um jejum de rede social. Faça essa experiência e depois conversa comigo aqui na igreja. Ah, mas é meu trabalho. É seu trabalho? Mande alguém, programe. Você tem que postar coisa da sua empresa, do seu trabalho. O problema é que 90% dos tempos gastos em rede social não é com trabalho, é com fofoca, é com coisa que não presta, é com comentários que não edificam. Você sabe que existem ferramentas que programam postagens.
A coisa é tão absurda, que eu confesso, você vê que eu sou meio leigo disso, que até like pode comprar. Né? Eu não sabia disso. Tem gente que compra like. Eu vou comprar 200 likes, porque eu preciso ter mais seguidores. Gente, a que ponto que o ser humano chegou? O desejo por aceitação de terceiros. Querido, queira receber o like do céu. Me falaram, mas você vai sair de rede social, você tem mais de 200 mil seguidores no Instagram. Você vai falar, olha só, não me acrescenta em nada. Eu estava tendo um tempo consumido, onde eu não estava ouvindo Deus, onde eu não estava sendo alimentado, onde eu estava atribulado na alma. Isso não é vida. Deus não me chamou para isso. Deus não te criou para isso, para viver um inferno de vida atribulada por rede social, porque estão pensando de você, o que estão falando de você. Eu quero saber o que Deus está dizendo a meu respeito. Eu quero saber o que o Espírito Santo pensa a meu respeito. Sabe, inclua Jesus nos seus assuntos, no seu trabalho, na sua escola, nas suas reuniões. Pregue Jesus. Pregue Jesus. Ei, eu não sei pregar, pastor. Prega da sua maneira. Prega do seu jeito. Fala, eu era doidão, eu era chapado, eu era uma tranqueira, eu só fazia zoada. Conta o que Jesus fez. Conta o que Jesus fez. Isso é pregar Jesus. Eu enchia a cara, eu perdia meu salário todo com droga, eu não sei o que, eu não tinha paz, eu tenho uma história de vida triste, eu perdi gente da minha família, não, você tem uma história, cada um aqui tem uma história, que não pode ser apagada, você não tem como apagar o seu passado, mas você pode dizer o que Jesus tem feito hoje, você pode dizer onde era para você estar, mas Deus entrou na sua vida e é onde você está hoje. Sabe, isso é pregar. Inclua Jesus nos seus assuntos. Terceiro ponto, eu vou encerrar. Primeira coisa que eu disse para a gente, seu avivamento é o quê? Vá. Segunda coisa, e a terceira coisa é, demonstre. Diz o texto que a mão, verso 21, a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. O que é a mão do Senhor aqui, queridos? A mão do Senhor é o poder de Deus se manifestando através da vida deles. É o poder de Deus. Você vai chegar, querido, mas você não chega sozinho. Quando você vai e prega, o poder vem. Porque a palavra libera a unção. A palavra libera um poder. A palavra, quando você chega, você não chega sozinho. Quando você começa a ir debaixo do Espírito Santo e cheio do Espírito Santo, querido, as curas, os dons do Espírito vão começar a se manifestar na sua vida. 1 Tessalonicenses 1,5 vai dizendo, porque o Evangelho não veio a nós apenas com palavras, mas com poder. Deus quer que você demonstre o poder dEle. Como isso, pastor? Impondo a mão nos enfermos e eles sendo curados, expulsando os demônios. Como isso? Sendo misericordioso com o próximo, ajudando o próximo, em tudo isso, abraçando quem precisa de abraço, sabe? É ser útil, é o seu braço indo, precisamos disso, querido. Precisamos de poder do alto. É o maior poder que nós precisamos. A maior tragédia que uma igreja pode viver
ela se tornar ativa, mas se tornar impotente. Maior tragédia que uma igreja pode viver é ela ter a sua agenda abarrotada de eventos, mas impotente, sem poder nenhum. Maior vergonha para um crente é ele não ter poder. Essa é a maior vergonha. Quero que você entenda que quando você decide pregar, o poder vem, e aí você consegue demonstrar através de curas. Deus vai usar você para curar enfermos. Deus vai usar você para libertar oprimidos. Deus vai usar você para manifestar a glória dele. Vai ficando em pé no seu lugar.